Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso tema grandezas proporcionais. Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios de regra de 3 simples. Bom, então vamos começar com o exemplo 1. Uma porção de 200 kg de ração dá para alimentar os animais de uma granja durante 50 dias. Com 280 kg poderemos alimentar esses mesmos animais durante quantos dias? Bom, então, para resolver um exercício como esse, de regra de 3, eu vou seguir alguns passos. Ó. Então, vou colocar aqui na direita esses passos que eu vou seguir, um por um. São 6 passos. Seguindo esses passinhos aí, não tem como errar. Vamos lá. Ó. Então, o primeiro passo é identificar quais são as grandezas do exercício. Ó. Então, olhando aqui, as grandezas do exercício, a gente tem duas aqui, duas coisas que a gente consegue medir. A primeira delas é a massa da ração, que eu tenho disponível na granja, e a outra é o tempo, que está contado em dias. A massa está em quilogramas, o tempo está em dias, certo? Agora, o segundo passo é analisar as grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bom, aí vem a minha dica. Minha dica é não olhe para os números que estão aqui. Você tem que pensar nas grandezas sem pensar nos números que estão ali no exercício, que eles podem te confundir. Ó. Então vamos pensar, eu tenho uma granja, eu tenho que alimentar os animais durante um certo dia. Se eu tiver mais ração, essa ração ela vai durar mais tempo ou menos tempo? Então, quanto mais ração eu tiver, mais tempo vai durar a ração, mais tempo eu consigo alimentar os animais. Então, isso é uma característica de grandezas diretamente proporcionais, certo? Se eu dobrar a massa de ração, dura o dobro do tempo. Se eu triplicar a massa de ração, triplica o número, o tempo, certo? Obviamente, estamos assumindo que os animais comem sempre a mesma quantidade ao longo dos dias e assim por diante, né? Bom, agora o terceiro passo é preencher a tabela. A tabela a gente vai preencher com os dados do exercício. Ó. Então, ele falou que tem 200 kg de ração, dá para alimentar por 50 dias com 280 kg, quanto tempo a gente consegue alimentar. Então, a gente preenche a tabela com as informações que estão no enunciado, certo? Lembrando aqui ó, que a gente tem 3 informações e falta uma, por isso que chama regra de 3. Né? A gente tem 3 informações e quer descobrir qual que é a quarta informação. Bom, agora o quarto passo é escrever a proporção. Bom, quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente escreve a proporção copiando a tabela que está aqui. Ó. Então, vai ficar 200 está para 280, assim como 50 está para x. Perceba que está na mesma posição que está a tabela. Ó. 200 está para 280, assim como 50 está para x. Isso é quando as grandezas são diretamente proporcionais. Depois eu vou resolver um outro exercício onde as grandezas são inversamente proporcionais e aí fica um pouquinho diferente. Bom, agora o quinto passo é resolver a proporção. Então, resolvendo a proporção, a gente tem que resolver isso daqui. A minha dica é simplifique sempre que possível, certo? Se você decidir já multiplicar cruzado, vai dar certo. Só que as contas vão ficar muito grandes. Então, simplifique sempre se possível. Nesse caso aqui, aonde que eu posso simplificar? Né? Numa proporção eu posso simplificar sempre na mesma fração. Então, eu poderia simplificar o 200 com 280, posso simplificar também o 50 com x. No caso, não dá, mas eu poderia. E também posso simplificar os numeradores, 200 com 50, ou posso simplificar os dois denominadores, 280 com x. Então, para lembrar, ó, eu prefiro pensar assim, eu posso simplificar quem eu quiser aqui, menos cruzado. Então, não pode simplificar o 200 com x, no caso não é possível, e não pode simplificar o 50 com 280. Então, para lembrar, lembra disso. Não pode simplificar cruzado, certo? Não pode. Bom, beleza. Então, pensando nisso, a gente pode simplificar então o 200 com 280. Um está em cima, outro está embaixo na mesma fração, então a gente pode simplificar. Divide por 10, cortamos dois zerinhos. Agora ainda dá para simplificar um zerinho daqui do numerador com um zerinho aqui do outro numerador, certo? Dividir por 10 em cima e embaixo. Após essas duas simplificações, sobrou para a gente, ó, 2 está para 28, assim como 5 está para x. E agora, dá para simplificar mais alguma coisa? Sim, ó, dá para simplificar o numerador com o denominador. Ó. O 2 com 28, divide ambos por 2, vai ficar 1 e 14. Após essa simplificação, sobrou 1 está para 14, assim como 5 está para x. E aí é só multiplicar cruzado, não dá para simplificar mais nada. A gente aplica a propriedade fundamental das proporções, que diz que 1 vezes x, nesse caso aqui, ó, numerador vezes denominador da outra fração, é igual a numerador vezes denominador da outra fração. Então, x é igual a 70. 1 vezes x
é igual a 5 vezes 14, que é igual a 70. Ou seja, agora a gente responde a pergunta. Ó. O sexto passo é responder a pergunta. Com 200 kg poderemos alimentar esses animais durante quantos dias? Então, poderemos alimentar esses animais por 70 dias. Uma dica para você que está começando a resolver exercícios desse tipo, dá uma conferida na resposta que você chegou. Ó. Então, por exemplo, aqui a quantidade de ração aumentou, então a quantidade de dias tem que aumentar também. Então, de 50 aumentou para 70. Bom, faz sentido, eu não tenho certeza absoluta se está certo, né? Mas, pelo menos faz sentido, porque do 50 aumentou para 70. Se você tivesse chegado numa resposta do tipo 10 dias, aí não faria sentido. Opa, aumentou a ração e diminuiu o dia? Então não faz sentido. 70, pelo menos, é uma resposta que faz sentido. Exemplo 2. A quantidade de ração disponível em uma granja dá para alimentar 50 animais durante 16 dias. Esta mesma ração duraria quantos dias se fosse para alimentar 80 animais? Então vamos lá, o primeiro passo é identificar as grandezas. Então as grandezas desse exercício são número de animais e o tempo que está em dias, certo? Segundo passo, analisar as grandezas. Vamos ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. De novo, ó, esquece os números que estão no enunciado, pensa só nas grandezas. Então, quanto mais animais eu tiver, a ração vai durar por mais dias ou por menos dias? Por mais tempo ou por menos tempo? Então, quanto mais animais eu tiver para alimentar, com uma certa quantidade de ração, vai durar menos tempo a ração. Então, isso é uma característica de grandezas inversamente proporcionais. Bom, agora o terceiro passo é preencher a tabela com as informações do enunciado. Com 50 animais, a ração vai durar por 16 dias. Com 80 animais, quantos dias? Então, x. Agora vem o quarto passo, que é a diferença de quando é inversamente e diretamente proporcional. Escrever a proporção. Quando é inversamente proporcional, a gente faz o seguinte, ó. A gente copia uma das frações, ó, uma das colunas, 50 está para 80, põe igual, e a outra coluna a gente inverte, ó. Então vai ficar x sobre 16. Então, quando é inversamente proporcional, você copia uma das colunas e inverte a outra. Cuidado para não inverter as duas. Se você inverter as duas, vai dar errado, certo? Tem que ser uma delas. No caso, eu mantive a primeira e inverti a segunda. Se você quiser fazer o contrário, não tem problema, tá? O importante é manter uma e inverter a outra. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, que é o outro exemplo que a gente fez, a gente mantém as duas, né? Aqui a gente inverte uma delas. Bom, agora o quinto passo é resolver a proporção. Lembrando, sempre simplificando se possível. Lembrando também aonde que a gente não pode simplificar cruzado. Nem o 50 com 16, nem o 80 com x, que no caso nem dá, né? Então eu vou simplificar aqui o 50 com 80. Dá para dividir ambos por 10. Dividir por 10 fica 5 e 8. Após essa simplificação, fica 5 está para 8, assim como x está para 16. Vamos ver se tem mais alguma simplificação. Sim, dá para simplificar os dois denominadores. Ó. Então, dá para simplificar o 8 com 16, dá para dividir ambos por 8, fica 1 e 2. Após essa simplificação, fica 5 está para 1, assim como x está para 2. Agora não dá para simplificar mais nada, a gente só multiplica cruzado, então. Vai ficar x vezes 1 é igual a 5 vezes 2, que é igual a 10, certo? Propriedade fundamental das proporções. Chegamos aqui que x é igual a 10. E por último, responde a pergunta. Vamos lá, qual a pergunta? Essa mesma ração duraria quantos dias se fosse para alimentar 80 animais? Então, o que aconteceu aqui? Aumentou o número de animais, então tem que diminuir o número de dias. Que a gente chegou é que são 10 dias agora. Bom, faz sentido, diminuiu o número de dias mesmo. Então, essa quantidade de ração duraria 10 dias. Bom, com esses dois exemplos que eu resolvi para vocês, já dá para ter uma boa ideia de como resolve um exercício de regra de 3. Se alguém quiser mais, eu vou resolver mais 3 exercícios agora. O primeiro é um exercício bem simplesinho, só para a gente treinar. E os outros dois, eles têm alguns detalhezinhos que vocês devem tomar cuidado nos exercícios. Ó. Então, vamos começar por esse aqui. Primeiro, o exercício, sendo necessários 40 kg de uva para se obter 24 litros de vinho, pergunta-se, com 460 kg de uva da mesma qualidade, quantos litros de vinho obteremos? Então, vamos lá. O primeiro passo é identificar as grandezas. As grandezas são massa de uva e o vinho. Massa de uva está em quilogramas e a quantidade de vinho está em litros. Agora, a gente analisa se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quanto mais uva eu tiver disponível, mais vinho eu vou conseguir fazer. Então, isso é característica de grandezas diretamente proporcionais. Lembrando que
se eu dobrar a minha quantidade de uva, dobra a minha quantidade de vinho. Se eu triplicar a minha quantidade de uva, triplica a minha quantidade de vinho e assim por diante. Características de grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente preenche a tabelinha. Ó. Então, pelo enunciado, 40 kg de uva, eu faço 24 litros de vinho. 460 kg de uva, eu quero saber quantos litros de vinho eu consigo fazer. Bom, montei a tabelinha aqui, agora eu tenho que montar a proporção. Como as grandezas são diretamente proporcionais, copie a tabelinha do jeito que ela está aqui na proporção. Então vai ficar 40 está para 460, assim como 24 está para x. Como as grandezas são diretamente proporcionais, as duas colunas são mantidas. Tá? Bom, agora a gente vai simplificar essa proporção para facilitar a conta. Dá para simplificar, ó, nessa mesma fração, numerador com denominador, divide por 10, corta os dois zerinhos, sobra 4 sobre 46. Após essa simplificação, ficou 4 está para 46, assim como 24 está para x. Dá para simplificar de novo aqui, ó, o 4 com 46 fica 23 e 2. Então, temos que 2 está para 23, assim como 24 está para x. E agora dá para simplificar de novo, ó, os dois numeradores. Dá para simplificar por 2, divide por 2, vai ficar 1 e 12. Após essa simplificação, sobrou 1 está para 23, assim como 12 está para x. Não dá para simplificar mais nada, aplica a propriedade fundamental das proporções, x vezes 1 é igual a 12 vezes 23, portanto, x é igual a 276. E agora responde a pergunta, quantos litros de uva obteremos? Obteremos 276 litros de vinho. Exercício 2, ó, então esse daqui tem um detalhezinho para você tomar um cuidado. Ó. Em um forte isolado, 75 soldados têm suprimentos para 56 dias. Se receberem um reforço de 25 homens, para quantos dias darão os suprimentos sem reduzir a quantidade diária de alimento? Então, primeira coisa é analisar as grandezas. Identificar as grandezas. Então, as grandezas são número de soldados, né, a quantidade de soldados, e a outra grandeza é o tempo, que nesse caso aqui está em dias. Bom, agora a gente tem que analisar as grandezas. Agora sim, vamos ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, num forte isolado, quanto mais soldados eu tiver para alimentar, os suprimentos vão durar menos tempo, certo? Mais gente comendo, menos tempo vai durar. Então, isso é característica de grandezas inversamente proporcionais. Se eu duplicar a quantidade de soldados, o tempo diminui pela metade. Se eu triplicar, o tempo diminui a terça parte e assim por diante. Agora a gente preenche a tabelinha. O que você tem que tomar cuidado? Ó? 75 soldados, os suprimentos são suficientes para 56 dias. Agora, olha só, se receberem um reforço de 25 homens, então vamos acrescentar 25 homens aqui. Então, vão ficar 100 agora. Então, um erro muito comum é a pessoa só pegar os números que estão no enunciado, coloca 75, 56 e aqui coloca 25. E aí vai dar errado sua conta, porque não são 25, foram acrescentados 25. Então, acrescentando 25, fica 100 aqui. E aí o tempo é x, que é o que a gente quer descobrir. Agora a gente monta a proporção. Como as grandezas são inversamente proporcionais, copia a primeira coluna, 75 está para 100, assim como inverte a outra coluna, x está para 56, certo? Bom, agora resolve a proporção. Dá para simplificar o 75 com 100, dá para dividir ambos por 25, aqui fica 4, aqui fica 3. Portanto, ficou 3 está para 4, assim como x está para 56. Dá para simplificar o 4 com 56, divide por 4, teremos que x3 está para 1, assim como x está para 14. E agora não dá para simplificar mais nada, a gente multiplica cruzado, utiliza a propriedade fundamental das proporções, vai ficar x vezes 1 é igual a 3 vezes 14. Portanto, x é igual a 42. X é igual a 42. E a gente responde a pergunta. A pergunta é, para quantos dias darão os suprimentos sem reduzir a quantidade diária? Os suprimentos serão suficientes para 42 dias. Que faz sentido, né? Aumentou o número de soldados, diminui o tempo. E o último exercício, ó, esse daqui tem um detalhe bem novo aqui, tome bastante cuidado, tem um truquezinho aqui. Ó. Um navio tem suprimentos para 60 dias. Recolhe 30 náufragos e os suprimentos se tornam suficientes para apenas 50 dias. Quantas pessoas o navio levava a bordo inicialmente? Então, a primeira coisa é identificar as grandezas. As grandezas são número de pessoas que estão a bordo do navio e o tempo é a outra grandeza, que está em dias, certo? Agora a gente vai analisar essas grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais.
quanto mais pessoas tiver a bordo, menos tempo vão durar os suprimentos, certo? Então, isso é característica de grandezas inversamente proporcionais. E agora a gente tem que preencher a tabelinha aqui, ó. Ele fala, um navio tem suprimento para 60 dias. Só que ele não fala quantas pessoas tinham lá, né? A gente não sabe quantas pessoas tinham antes. Então, tinham X pessoas. E esses suprimentos eram suficientes para 60 dias. Recolhe 30 náufragos, ou seja, algumas pessoas sofreram um acidente de barco, navio, e esse navio recolheu essas pessoas que estavam precisando de ajuda. Então, acrescentou 30 pessoas no barco. Então, que era X, agora vai ficar X mais 30. E aí, como aumentou o número de pessoas, o tempo não será mais o mesmo. E aí, diminuiu para 50, certo? Que é o que está no enunciado. Agora, a gente tem que montar a proporção. Como as grandezas são inversamente proporcionais, a gente copia uma das colunas e inverte a outra. Então, fica x sobre x mais 30 é igual a 50 sobre 60. Simplificando aqui, dá para simplificar o 50 com 60, divide por 10, divide por 10. Após essa simplificação, ficou x está para x mais 30, assim como 5 está para 6. Um detalhe muito importante aí, ó, na proporção, você não pode simplificar uma soma que está aqui, uma adição. Esse mais 30 você não pode simplificar com 6. Ou seja, não tem mais nada que eu possa simplificar. Se não tem mais nada que a gente possa fazer, a gente tem que usar a propriedade fundamental das proporções, ou seja, multiplicar cruzado. 6 vezes x é igual a 6x. E isso é igual a 5 vezes x mais 30. Então, multiplicando cruzado, 6 vezes x é igual a 5 vezes x mais 30. Agora, aqui a gente faz a distributiva, 5x mais 150. Então, 6x é igual a 5x mais 150. E aí, resolve a equação, isolando o x, vai ficar que o x é igual a 150. Ou seja, quantas pessoas o navio levava a bordo inicialmente? Então, o navio levava 150 pessoas antes de entrarem os náufragos aí. Beleza, pessoal?